Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro, estamos começando o nosso programa Conversa com Analista, hoje sobre o mercado de café, e estou com meu colega, consultor, analista de Safras e Mercado, Gil Barabás. Muito bom dia, Gil. Tudo bem? Boa tarde já. Boa tarde, Gil. Tudo bem? Boa tarde, Alessandro. O dia já foi, a parte da manhã já foi, né? Agora já Isso, estamos a na gente segunda está parte do gravando dia. no comecinho da tarde, né? Mas é tanto Exato. movimento nesse mercado de café que a gente fica meio louco. Mas é isso aí, Agitadíssimo. Gil. Hoje o mercado de café sempre é muito volátil, sempre tem muita notícia. Hoje tem bastante coisa para a gente conversar. Antes de já lançar a primeira pergunta para o Gil, eu sempre digo aqui em Safras TV, no YouTube, que é importante que você se inscreva, que ative as notificações, assim você fica sabendo dos nossos vídeos que são atualizados diariamente. Em safras.com.br, você conhece a plataforma Safras, conhece o trabalho do Gil, dos nossos outros consultores, da nossa agência de notícias, em que eu humildemente tenho parte também. E, enfim, tem gráficos, tem estatísticas, todas as informações para você em um só lugar. safras.com.br. Inclusive, o Gil, daqui a pouquinho, vai compartilhar já a primeira tela da nossa plataforma, que é apenas uma tela do mercado. E eu já pergunto, Gil, a gente iniciou o dia hoje no mercado de café, sabendo, recebendo informações de fontes que abriram, enfim, floradas e que foram vistosas em muitas regiões produtoras do Brasil, floradas com vistas à safra do próximo ano, que vão resultar na safra do próximo ano, em regiões principalmente aí, falando de arábica, e o mercado vinha esperando por essas notícias de abertura de floradas, e não são só as floradas, né? É a questão climática que vem melhorando, enfim, vem melhorando depois de 150, 160 dias sem chuvas nas regiões produtoras do Brasil. Então vieram floradas e tem essa questão climática melhor nas regiões produtoras, e o mercado vem refletindo isso, né, Gil? Aí tem a tela da Bolsa de Nova York para o café arábica, né, Gil? A linha azul, se eu não me engano, e a linha Sim, branca é do café robusta na Bolsa de Londres. uhum. A gente vê que ele está devolvendo hoje, abriu a semana com baixa. O mercado já caiu mais, agora está devolvendo um pouco da baixa, tá, enfim, ainda está em queda, mas uma queda menos expressiva do que na abertura, né? Bom, basicamente é em cima disso que você falou. Eu acho que a novidade, o clima já havia mudado durante as últimas semanas, a gente já estava observando chuvas, elas se intensificaram nessa semana. E agora, junto com a chuva, começou a aparecer florada. Esse final de semana foi um final de semana agitado, né? Então aí a gente é só acompanhar as redes sociais ou a troca aí de mensagens, enfim, muita gente registrando em vídeo florada, né? Então umas floradas vistosas. Isso aí é que explica essa abertura de semana de preço mais baixo. Tá? Então, esse é o efeito o quê? O mercado saindo de 2024 e já olhando para 2025. Então, essa é a lógica daqui para frente. Cada vez mais você olhar para 25 e menos para 24. E quando você olha para 25, você está olhando a próxima safra brasileira, quer dizer, que é o determinante do mercado internacional. E a gente está vendo isso tanto para a Arábica como para o Robusta, né? Tanto em Nova York como em Londres. E a sequência, né? A gente vem de uma sequência de pessimismo. Com o quê? Com frustração de safra, seca, né? Temperatura acima da média, perspectiva de produção mais baixa para frente, todo aquele pessimismo produtivo, ele começou, de certa forma, a ser suavizado. Primeiro com as chuvas e agora com as floradas, tá? Então, é esse o movimento que a gente percebe que justifica essa queda nesse começo de semana. Gil, bom, a gente tem o que a gente diz, a gente fala do mercado de clima, fala aqui da proteção climática, que os fundos adotam uma posição mais compradora nas bolsas de futuros. Aí a gente viu com a questão da falta de umidade, os preços em Nova York nos níveis mais altos, se não me engano, em 13 anos, em Londres em 16 anos. E agora me parece que é um movimento de correção, porque realmente tem aí, como a gente fala, como o Gil escreve muito, um certo desmonte da proteção climática que havia. É uma expressão, mas é uma expressão que justifica realmente o que a gente observa. Porém, Gil, como tu comentaste aí, o mercado chegou a ter uma baixa mais expressiva em Nova York, por exemplo, rompeu para baixo a linha de 250 centavos, mas já está em 252. Isso Uhum. aí é porque o mercado tem aquele baque, o baque não digo, mas aquele reflexo da notícia das floradas e tal, mas aí daqui a pouco, espera lá um pouquinho, será que isso vai resolver tudo mesmo? Ou será que alguma coisa
mais séria já foi perdida e não adianta nada, não adianta tanto chover agora, porque já tem uma perda irreversível do próximo ano. É por aí que o mercado vai agora buscando aí reequilibrar-se. Sim, são os famosos sinais do mercado, né? A gente está procurando sinais em relação ao que pode vir em 2025 de safra brasileira, né? Os sinais clima, florada e depois tá. Veio uma florada, mas será que vai ter pegamento ou não essa florada? Será que vai sustentar? Essa é a grande dúvida, né? E essa dúvida esse ano é maior do que anos anteriores devido ao histórico anterior. Aquele longo período que você mencionou anteriormente de falta de chuva e de temperatura acima da média. Sequelas vão ter. Qual que é o tamanho dessa sequela? Enquanto foi comprometido o potencial da próxima safra brasileira? Eu acho que isso é que explica essa cautela diante dessa mudança. Então, a gente está percebendo o quê? Uma mudança de comportamento no mercado, mas uma mudança tênue de comportamento, né? Ele bateu em 270, veio para 250, agora aí está desenhando em torno de 250 e teve dois fatores, teve retorno de chuva e teve florada. Então, essa cautela corretiva, ela se deve muito a essa incerteza produtiva ainda muito grande para 2025, né? E é por conta desse histórico climático, né? E o ano passado a gente teve também um quadro similar. A gente teve uma situação, principalmente de arábica aqui no Brasil, que florada e pós-florada estavam indicando um tamanho de safra que não se confirmou depois na safra, né? Então isso também fica no histórico, fica na cabeça de quem está mexendo com o mercado e também mexe com os preços. Outro fator é a questão aí financeira, petróleo, dúvida em relação à questão do Fed, vai ou não vai continuar cortando juros, essa situação financeira também contribui, né, com esse quadro de mais cautela que a gente vai estar verificando nessa sinalização de mudança, né, de narrativa, quando a gente está saindo dessa transição de 2024, indo para 2025, né, então isso tudo explica essa correção e esse mercado testando os 250, ele rompeu e depois volta, então acho que esse movimento é um movimento até esperado para esse momento de transição. E a gente nem botou na conversa, né, Gil? Mas pode comentar um pouquinho. A entrada agora da safra do Vietnã de robusta. E o final do ano também marca a entrada de outros importantes players, produtores aí do Arábica também, né? Então, nem falamos nisso. É claro que o foco agora é nessa notícia das floradas, porque o Brasil é o maior produtor e exportador mundial. Mas tem ainda essas outras questões, né? Que o mercado sempre está olhando também para isso, né? Sem dúvida, Alessandro. Nesse primeiro momento, o mercado está ajustando essa questão de entrada de safra do Vietnã, entrada de safra de Centrais e Colômbia, muito mais via diferencial do que bolsa, né? A bolsa está muito mais concentrada na próxima safra brasileira. Ele está olhando a 2025, enquanto esse ajuste de entrada, de fluxo, de aumento de disponibilidade em algumas origens importantes, ele se dá através de muito mais em termos de diferencial, né? Um enfraquecimento dos diferenciais que a gente já vem observando nas últimas semanas, né? Então, isso explica, mas é um fator, sem dúvida nenhuma, é o fator de fluxo, né? É o fator de fluxo que mexe também, né? Tem também a questão da EUDR, né? Esse adiamento também tira comprador do mercado, porque a indústria, ela vinha aqui trabalhando com uma sinalização de recomposição de estoque e de uma proteção em função dessa mudança de protocolo para 2025, né? Poderia gerar dificuldade em alguns fornecedores, então as indústrias europeias, elas fizeram o quê? Estoque de proteção para cobrir essa dificuldade inicial nesse processo de início de novo protocolo. O adiamento trouxe mais tranquilidade, né? Deixou essas indústrias com mais estoque disponível que eles fizeram, aquelas que fizeram proteção, e mais tranquila para essa transição, principalmente para esse inverno que está começando no hemisfério norte. Beleza, Gil. Vamos falar um pouquinho do mercado físico brasileiro? Vamos ver como é que está a situação. Porque o que que a gente nota? Bom, você estava falando da questão da EUDR, mas o Brasil vem mantendo um fluxo muito forte de exportação, né? Nos últimos meses aí, setembro foi novo recorde também para um mês, eu acho, de setembro, se não me engano também. Mas a gente vem um ritmo forte nesses primeiros meses da temporada 24, 25. E claro que existe aquela disputa entre o mercado exportador e o nosso mercado interno, nosso consumo interno também é muito pujante, né? Então a gente vê um mercado que o produtor me parece que está aproveitando sim quando tem aqueles picos de alta em Nova York, em Londres,
mas com cautela. Mas também o comprador está administrando dentro do possível, né, Gil? Com essas todas as informações de clima. Como é que tu está vendo aí o nosso cenário de mercado interno? Sim, sim, né? A gente está aí no fundo com os preços. Esse é o preço de fechamento de sexta-feira, né? Então a gente está atualizando, daqui a pouco atualiza esses números para hoje, né? Já pegando Nova York, dólar, todos esses fatores que influenciam, o que, que isso pesou em relação ao mercado interno. Mas a gente vê aqui que preços, por mais que o mercado ele venha se afastando, Nova York venha se afastando das máximas, quando eu falo máxima é aqueles 270 que ele bateu algumas semanas atrás, né? Ele se afastou um pouco dessa máxima. Ainda assim, o preço no mercado interno brasileiro está bastante valorizado. Nova York está muito valorizado, porque o preço de 250 centavos de dólar por libra-peso é um preço alto, ele é muito acima da média normal, muito acima de outros períodos, né, que a gente teve recentes, inclusive com efeito de geada no Brasil. E internamente, além de você ainda estar dentro de um preço alto no mercado internacional, né, do preço do café no mercado internacional, tanto o arábica como o robusta, você também tem o dólar, né? O dólar subiu, o dólar está valorizado, ele vem numa oscilação, numa volatilidade de alta, que compensa muitas vezes algum recuo lá fora. Então, o patamar de preço no mercado físico brasileiro, tanto para o disponível que a gente vê aqui, como para as indicações de safra nova, apesar de estar mais baixas, né, por conta do spread negativo que a gente vê em Nova York, ainda assim é um patamar elevado se a gente comparar com outros períodos, né, se comparar com a questão aí de média histórica. Então, ainda estamos dentro de um momento bastante favorável para o vendedor, né? Então, isso é importante a gente frisar, né? Por mais que o preço esteja caindo lá fora, por mais que a gente esteja falando em mudança de narrativa para 2025, tanto o preço no disponível como as indicações para a safra nova, preço de indicação de safra nova, ainda estão dentro de um patamar bastante interessante, bastante valorizados para o café no mercado físico brasileiro. Bom, Gil, vamos nos encaminhando então para o fim do nosso bate-papo. Eu sempre coloco aquela pergunta para ti no final. É a dica para o produtor, como é que ele pode aproveitar esses momentos agora no mercado? Como é que ele está lidando com isso aí? O que ele pode fazer de diferente ou manter alguma estratégia que esteja funcionando, Gil? Olha, o que que a gente tem observado? Ele está vindo para o mercado, ele está escalonando, está trabalhando o disponível que ele tem ainda de café e tem um volume ainda razoável na mão dele. Ele está trabalhando de uma forma tranquila, né, sem afobação, e eu acho que essa estratégia é válida diante da incerteza produtiva para a safra nova também, né? Mas eu diria que ele tem que ficar olhando com mais atenção, principalmente os sinais em relação a 2025. E olhar um pouco para os sinais da própria safra, né, as próprias indicações da produção dele, né, e em cima disso ele ajustando, recalibrando as estratégias de comercialização. A ideia de aproveitando essa curva de alta sem afobação, ela continua valendo, né, mas ele prestando um pouco mais atenção nessas mudanças e como ele está, se ainda tem muito café da safra disponível, se fez pouco café da safra nova e começar a recalibrar em cima desses sinais que a gente vai ficar cada vez mais claros em relação ao potencial da próxima safra brasileira. Que maravilha, Gil! Eu tenho uma pergunta para te fazer. A gente tem uma live no dia 31 de outubro. Aprenda estratégias de proteção contra mercados voláteis de grãos e dólares. Vai participar, inclusive, vamos participar junto, né, Gil? E com Estaremos nós o dois Luiz, lá, mais o Luiz O Fernando. Luiz Fernando Gutierrez Roque, né, no dia 31 de outubro. O que a gente vai conversar nessa live, Gil? Basicamente, Alessandro, sobre estratégias de hedge, né, de proteção, estratégias de proteção de rentabilidade, de trava de margem, o que que eu posso fazer dentro de um sinal, se eu estou numa situação de oportunidade ou de risco, quais são as ferramentas que eu posso utilizar para me proteger numa situação de risco ou aproveitar alguma oportunidade de preço, né? Então, é basicamente essas ferramentas de gestão financeira de preço voltados ao mercado de grãos que a gente vai trabalhar nessa live de hedge. Ele vai conversar um pouquinho sobre isso. Que maravilha! É no dia 31 de outubro, 15 horas. E fique Exatamente. ligado, tem na descrição do vídeo ali como você buscar mais informações e estar conosco neste dia 31. Os outros cursos e eventos de Safras e Mercado, todos também estão na descrição do vídeo, assim como nossas redes sociais que também aparecem na tela. Esteja junto conosco. Gil, muito obrigado, meu querido. Uma boa semana para ti, uma boa semana a todos. Eu que agradeço, Alessandro. Uma boa semana para você, uma boa semana a todos e até a próxima.